Então, pessoal, hoje, para modo de terminar o semestre, meio que em ritmo de encerramento, né? E para depois nós ter um ponto de partida para o próximo, né? Próximo contexto que a gente vai estudar, eu trago para vocês hoje a perspectiva da expansão marítima, né? O que vem a ser essa expansão marítima? Bom, com o desenvolvimento do comércio a partir das cruzadas, aquele movimento que fez com que o pessoal, principalmente reinos europeus, se deslocassem para a região de hoje Israel, Palestina, Cisjordânia, naquela região onde seria a Terra Prometida. Durante essas cruzadas eles perceberam que existiam diversas mercadorias e essas mercadorias elas tinham um interesse muito grande de compra, né, para dentro do território europeu, porque afinal de contas a conjuntura da Europa nesse período ela é bem simplista na questão de temperos, na questão de sabor, né, na questão de saneamento básico, de refrigeração para armazenamento de carne, coisas desse tipo, né? Eles comiam carne estragada, não estavam nem aí com saneamento básico, né? A vida era bem precária nesse contexto. No momento que surgem as especiarias, principalmente para dar um sabor diferenciado a esses alimentos que eram consumidos, eles passam a intensificar o comércio. E esse comércio então passa a ser basicamente o que a gente chama de mercantilismo, ou seja, um mercado, né, baseado em mercadorias, como qualquer mercado. Porém, não tem uma moeda única, tipo o dólar que a gente tem hoje internacionalmente, mas existem moedas locais e essas moedas locais elas precisam ser balanceadas, né, como qualquer casa de câmbio, certo? Então, nesse contexto, o comércio se intensifica e todo mundo querendo obter lucro diante dessa mercadoria que está circulando dentre vários continentes, né? Diante disso, quem se adianta nesse processo vai ser os italianos. O povo italiano vai pegar, pelo fato de ter uma península itálica, né? O território da Itália é basicamente uma península e ilhas, eles fica viável criar uma espécie de praça de pedágio exatamente no mar Mediterrâneo. Então todo mundo que atravessava pelo mar Mediterrâneo com sua embarcação em direção à Terra Prometida ou qualquer terra, como a Índia, por exemplo, deveria pagar impostos para transitar ali naquele percurso, que muitas vezes agregava muito valor ao produto e deixava o produto meio caro, digamos assim, né? Em termos de concorrência fica bem complicado tu ter um produto muito caro. Então as primeiras nações que vão se lançar além mar buscando alternativas para alcançar, né, tanto a Terra Prometida quanto principalmente a Índia, que passa a ser um ponto estratégico de mercadorias, de compra e de venda, né, eles começam a estudar, utilizando tecnologias basicamente vindas da Ásia, como a bússola, astrolábio, né, e outras ferramentas desse tipo, como também a elaboração de embarcações aperfeiçoadas para mar aberto, porque navegar dentro do mar Mediterrâneo, que é um mar tranquilo, é bem diferente do que tu navegar num mar aberto, como no Oceano Atlântico, por exemplo, né? Então, visando essa navegação além mar, ou seja, além do mar que eles conheciam, que era o mar Mediterrâneo ao redor da Península Ibérica, ali ao redor da Inglaterra, um pouquinho do Mar do Norte, através dos vikings e tal, aí eles passam a fazer a volta no que a gente vem chamar de continente africano. Naquela época não tinha nem nome, né? Então eles passaram a dar a volta no continente africano. E o interessante é que ao fazer esse movimento de travessia, né, de circular a África, eles começam a fundar já colônias portuguesas dentro da África, né? Das primeiras nações que vai fazer esse movimento vai ser justamente Portugal, né? Outra nação que é muito vizinha e que também prosperou muito nessa questão da exploração marítima foi a Espanha, né? A Espanha, pelo fato de unir dois reinos, né? Houve o casamento de dois reinos, sobrou dinheiro e esse dinheiro foi investido nessa navegação além mar, né? Ou seja, além do mar que eles conheciam, né? E isso fez com que eles descobrissem diversas colônias por aí, ou melhor, fundassem diversas colônias por aí, certo? Então, nesse processo de fundação de colônias que a gente percebe essa expansão marítima. E essa expansão marítima vai originar tanto a América Espanhola, quanto o descobrimento do Brasil, quanto a formação de Angola, Moçambique, né? E basicamente visando a mercadoria, né? A compra e venda de mercadorias no território europeu.
Mas como eles não tinham toda a infraestrutura necessária para dar a volta à África ou navegar além desse processo que eles já conheciam, desse mapa que eles já conheciam, eles precisavam ter todo um apoio, né? Então, por isso se faz importante ter essas nações por trás desse processo todo, né? Seria mais ou menos como foi o homem ir à Lua, né? Essa travessia que eles fizeram do continente europeu, por exemplo, para o continente americano, foi considerado isso na época, certo? Por quê? Porque ninguém sabia o que tinha além daquele oceano. E além do mais, durante quase 1000 anos, né, a gente teve aquela formação de dogma da igreja, onde tudo que tu fizesse além daqueles muros feudais poderia dar problema, porque Deus poderia te castigar, né? E aí mistura ossos de dinossauro, que eles acharam que eram dragões, e mais uma mitologia gigantesca vindo do período clássico, basicamente endossado um pouquinho através do iluminismo, que através da valorização da razão eles acabam trazendo ou ressurgindo, né, essa cultura greco-romana, que foi um período gigantesco em relação ao crescimento humano e do pensamento humano. E aí a gente tem essa Idade Média, onde ela vem tolhindo, né, todo esse desenvolvimento da razão que se teve no período greco e romano. Diante disso, a gente vai ver que vai existir diversas mitologias criadas justamente em relação a essa travessia. Mas para garantir, né, que essa travessia ser correta e que poderia vir a render frutos tanto para a coroa quanto para o clero da época, sempre havia um representante da igreja dentro dessas embarcações que faziam essas expedições, né? Então isso garantia, né, a legitimidade de posse de terra, garantia que era real o negócio, não era uma invenção, uma ficção, né? E isso fez com que se abrisse vários horizontes e se formassem diversas colônias, né, a partir das nações europeias no resto do mundo, certo? Então, é um resuminho sobre expansão marítima, né? A gente vai ver que tem expansão marítima inglesa, portuguesa e espanhola são os pioneiros, né? Tanto Portugal quanto Espanha vão utilizar dessa formação, basicamente das cruzadas, para fazer esse desenvolvimento tecnológico que irá resultar nessas descobertas, né? Nessa formação de colônias ao longo, né, dos diversos oceanos que a gente tem no nosso planeta Terra, certo? Então, isso aí. Qualquer dúvida deixa nos comentários, chama no WhatsApp que a gente tenta sanar para passar para o próximo semestre sem deixar nenhuma pendência, certo? Até mais.